Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso querido programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e como sempre, somos abrigados no estúdio do Toninho Barbosa, um amigo querido que presta toda a assistência, oferece o seu equipamento, oferece o seu conhecimento, a sua experiência, para que possamos levar até vocês o melhor do nosso trabalho e da nossa boa vontade. Temos aqui ainda, nessa semana, a prestigiosa colaboração, ajuda do nosso querido Geraldo Cardoso, né, que vocês já conhecem por causa do segmento que ele tem nesse mesmo programa da Internet do Bem, que vai fazer a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, muita paz a todos e uma boa audiência em mais esse nosso programa. E temos também aqui a simpatia, o carinho, né, o sorriso. É pena que o rádio ainda não possa levar o sorriso, né? As expressões, porque aí vocês estariam vendo o Joel com seu sorriso permanente, a sua simpatia, o seu bom humor, e ele está também para a sua saudação e para nos dar informações e notícias com a sua agenda luminosa, com a sua agenda do bem. Eu li que o Dalai Lama disse que o sorriso é o maior enfeite do corpo humano. Nunca mais eu parei de sorrir. Quero ficar um pouco mais bonitinho. Luz e paz no vosso caminho. Obrigado pela audiência, pela força e por todas as manifestações generosas do amor de todos. Que Jesus esteja abrigado nos vossos corações e no nosso também. No dia 15, hoje, vai haver uma belíssima festa lá no Teatro Vanucci. Uma coisa gostosa. A Narcide Castro, ela vem de Curitiba para nos falar sobre o Sermão da Montanha. Ela é uma estudiosa do sermão, já escreveu um livro sobre isso. Ela é maravilhosa. Eu convido a todos para que venham logo mais participar desse banquete de luz, de amor, de paz, de harmonia. E a entrada é franca e é imperdível. Raramente a Narci vem ao Rio de Janeiro, e ela que é uma fundadora do grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci, há 26 anos atrás, e ela então vem para as comemorações do 22º ano de desencarne do Augusto, que é dia 30 de novembro, e a gente faz alguma coisinha para relembrar a sua presença, que é permanente entre nós. No dia 18 e no dia 19, no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, fica ali embaixo daquele viaduto que dá acesso a São Conrado, Avenida Gilberto Amado. Vai haver um tour maravilhoso de psicopictografia, pintura mediúnica com Florencio Anton. Ele é um craque, é belíssimo o trabalho dele. E poderão ter a oportunidade de adquirir as suas obras, cujo resultado da venda é todo em benefício das atividades de assistência do Joana de Ângeles. Qualquer informação maior, o telefone é 3139-3589. Avenida Gilberto Amado, 311. E atenção, meu Búzios querido, região dos lagos, este mês a região dos lagos todos está em festa. Outubro vai ser comemorado o 48º mês do Espírito. Olha bem, o 34º céu tem um tema belíssimo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. 150 anos de luz que não se apaga. No dia 18, o Lar Irmão Estevão, às 16h30, atividades culturais, às 17 horas, palestra do Alcides Peixoto, o Evangelho e os Trabalhadores da Última Hora. Dia 25, atividades diversas também, no Centro Espírita Chico Xavier. Maiores informações, acessem o site do 34º Céu e vão saber muito mais coisas. Mas tem em Arraial do Cabo também o 48º Céu, também desenvolve ali uma série de atividades sempre voltadas
para estas questões da comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Cabo Frio já é o 34º céu, quem comanda as atividades em suas inúmeras casas, celebrando 150 anos do Evangelho. Mas tem mais. A região dos lagos está palpitante neste mês de outubro, celebrando então o aniversário de 150 anos do Evangelho. Já em Campos de Goytacazes, o Grupo Espírita Francisco de Assis comemora seus 84 anos com a presença de inúmeros palestrantes e de uma grande mobilização espírita. Eu vou ficando por aqui, mas tem muito mais coisas para vocês saberem. Procure se informar o que acontece no movimento espírita, que ele é pujante no mundo inteiro. Muito bom. Essa agendinha é sempre agradável, né? Com as notícias. Infelizmente é sempre crescente. E eu tenho que ficar mandando o Joel parar para dar tempo. Então vamos lá. Posso fazer só um convitezinho? A tenda dos Irmãos do Oriente me pediu tanto que eu desse essa notícia, que hoje à noite tem uma coisa belíssima. Estão todos convidados. Hoje à noite, na tenda dos Irmãos do Oriente, na Rua da Matriz 78. Obrigado pela boquinha. Tá bom, vamos lá. Geraldo, então nós temos as perguntas da semana, né? As perguntas vêm de São João do Meriti e são formuladas por Eliomar Custódio. Primeira pergunta: é correto fazer-se reuniões mediúnicas no ambiente doméstico? Olha, não é recomendável. Segundo a orientação dos nossos amigos espirituais, essas reuniões no ambiente doméstico não devem ocorrer. O mais adequado é que as reuniões mediúnicas sejam efetivamente realizadas nas casas espíritas, considerando que ali é o ambiente cercado das proteções necessárias para a realização dos seus objetivos. Antigamente, quando era menor o número de centros espíritas, e também porque as famílias tinham cuidados em não mostrar a sua crença espírita, era mais comum que as reuniões fossem nas casas das famílias. Mas hoje em dia, os orientadores espirituais eles estão sempre mostrando a inconveniência dessa prática, dada a carga de fluidos negativos que permanece no ambiente e a preparação precária do ambiente. Alguns autores espíritas eles trazem esse assunto em seus livros. Allan Kardec fala sobre isso no livro dos Médiuns, André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, Carlos Torres Pastorino, no seu fundamental livro chamado Técnica da Mediunidade, está até esgotado, é um livro clássico, né? E muitos outros. Leve em conta que não devemos confundir a realização de sessões espíritas em ambiente doméstico com o culto do Evangelho no lar. São duas coisas completamente distintas e não devem se misturar. O culto do Evangelho no lar é uma reunião de âmbito familiar onde são lidos e comentados trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. São feitas preces e geralmente é conduzido pelo chefe da família. É absolutamente voluntário e espontâneo. Muito bem. Segunda pergunta: por que não são feitas reuniões mediúnicas públicas nos centros espíritas? Olha, as reuniões mediúnicas elas devem ser cercadas de critérios que promovem a proteção do ambiente e permitam um controle adequado por parte da espiritualidade sobre a boa condução do serviço mediúnico. Em O Livro dos Médiuns, que é nosso livro básico, assim como na literatura sobre mediunidade, principalmente André Luiz, Emanuel, Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, existe a informação de que o ambiente deve ser o mais homogêneo possível, sem dispersão de pensamento, distrações e, principalmente, a curiosidade das pessoas em querer saber o que está acontecendo, quem é o espírito que está comunicando. Portanto, quanto mais restrito for o ambiente, quanto mais o grupo estiver integrado em seus objetivos, melhores serão os resultados obtidos no serviço de amparo aos espíritos necessitados. No tempo de Chico Xavier existiam reuniões públicas onde ele recebia comunicações espirituais, mas nesses casos a finalidade era diferente.
um médium, com o apoio espiritual que ele tinha, podia fazer esses exercícios mediúnicos sem prejuízo dos resultados. O mesmo se pode dizer de medianeiros como Divaldo Franco, por exemplo. Então, é muito claro a explicação do porquê as reuniões mediúnicas não devem ser públicas por causa da diversidade de reações do público. Pode ir desde a alegria, desde a indiferença até também o medo. Tudo isso atrapalha a psicosfera. A esse respeito eu me lembro desse livro aqui que foi citado do Pastorino. Do André Luiz, que ele fala dos domínios da mediunidade. Sim. Ele conta de uma reunião numa casa espírita em que tal era o ambiente que do lado de fora assim tinha uma espécie de uma guarda, como se fossem guerreiros mesmo, fazendo uma blindagem, protegendo a casa para evitar um assédio de espíritos com más intenções que estavam com o objetivo de prejudicar as reuniões. Você vê que, por que na casa espírita é importante que as reuniões sejam feitas na casa espírita? Porque muitas vezes num ambiente doméstico esse tipo de proteção pode não conseguirem acontecer ou proporcionar. É verdade. Então a Eliomar pergunta finalmente: o dirigente de uma reunião mediúnica precisa de um preparo especial ou os guias o orientam? Olha, ambos. O dirigente de uma reunião mediúnica ele deve ser uma pessoa com reconhecida experiência nesse assunto. Ele tem que ter um bom conhecimento através do estudo, da observação, do bom senso e da estrita fidelidade aos princípios doutrinários. Os guias espirituais, eles também exercem importante papel na condução de uma reunião e oferecem apoio ao dirigente para que ele perceba os pontos que deve abordar diante das questões que surgirem. Por esse motivo é que as reuniões mediúnicas devem ocorrer em ambientes controlados. Aí, mais uma vez, tenho que reforçar esse assunto. Segurança. Onde esteja sem tumulto, vozerio, pensamentos diversos, e com isso facilitando o trabalho de equipe entre os planos material e espiritual. O dirigente ele não precisa ser médium necessariamente. As sugestões dos guias espirituais elas acontecem por intuição, aquela intuição que todos nós temos, mas que precisa do melhor ambiente possível. Com o tempo e a experiência, o dirigente irá automaticamente sabendo o que fazer ou dizer. A qualidade nas reuniões mediúnicas ela está diretamente relacionada com a observação dos requisitos necessários para a sua realização. Por exemplo, um dirigente que não beba e não fume, ele melhora a sintonia com os amigos espirituais porque elimina os miasmas próprios desses elementos de intoxicação. O dirigente que procura agregar elementos éticos e morais à sua vida, ele estará dando o exemplo ao seu grupo mediúnico e aos espíritos por ele atendidos. Aliás, o bom exemplo é um dos mais fortes componentes da personalidade de um dirigente de reunião mediúnica. Então, vocês veem que são fatores que tem que ser... Não é simplesmente chegar e dizer assim: ô fulano, ô Joel, você quer ser o presidente, o dirigente de uma reunião mediúnica, onde vão aparecer irmãozinhos nossos prejudicados, que precisam de orientação, de ajuda? Se o Joel preencher os requisitos e as qualidades intrínsecas para o dirigente da reunião, tudo bem. Se não, é preferível que não, porque em vez de ajudar, vai atrapalhar. É verdade. Tem que ter bom senso para também não aceitar esses convites. Exatamente. Ah, sim. Isso é verdade. Mas às vezes a vaidade influi. É verdade. Bom, meus amigos, aqui estamos nós, terminando mais esse bloco, agradecendo pela sua atenção. Nós vamos ter um pequeno intervalo e em seguida o querido Geraldo Cardoso estará aqui de volta com a sua internet do bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro.
Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a mensagem de hoje nos recorda uma das mais belas passagens do Evangelho de Jesus, um dos mais tocantes exemplos de fé. De autoria desconhecida, o autor nos fala com simplicidade. Você conhece essa cena do Evangelho, não é? Ela retrata o momento em que Jesus anda sobre as águas e socorre o discípulo Pedro, que, desesperado, afundava nas águas agitadas. O que aconteceu com Pedro? Ele e os outros discípulos estavam numa barca, atravessando de uma para outra margem do lago. Jesus os vê na barca agitada pelo vento forte e vai ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Pedro, vendo Jesus, pede-lhe para ir até ele. Vem, diz-lhe Jesus. Pedro sai do barco e vai andando. Enquanto confia em Jesus, ele consegue ficar de pé sobre as águas. Mas a violência do vento redobrou. Pedro teve medo e afunda gritando: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Analisemos a cena. Ao gritar Senhor, Pedro afirma que está diante daquele que tudo pode sobre terra, céu e mar. Ao gritar salva-me, está diante daquele que se faz misericórdia, socorrendo a todos que lhe pedem. Pedro sabia disso. Em outras situações, já havia testemunhado o poder de Jesus. Mesmo assim, teve medo. Na pergunta que fez a Pedro, o Senhor está ensinando que não basta ter confiança somente quando tudo está tranquilo. Ensina que é necessário manter a fé mesmo nos momentos em que as tempestades nos surpreendem. No dia a dia, como nós nos identificamos com Pedro, não é mesmo? Mas essa atitude, Pedro também nos ensina. Ele mostra que o discípulo de Jesus não é aquele que nunca afunda, mas o que sempre volta a confiar. Quantas vezes acontece coisa semelhante conosco? Quando as ondas do mar da vida se agitam e parece que nosso barco vai virar? Sim, clamamos por Jesus. Ele diz, vem, e até damos alguns passos na direção dele. Mas, de repente, o vento sopra mais forte, as ondas dos problemas se agigantam e temos medo. O medo nos paralisa, impede-nos de percebermos as mãos fortes de Jesus segurando a nossa mão para não afundarmos. Mas as mãos de Jesus estarão sempre lá, onde necessitarmos delas. Se estivermos afundando em mares bravios de problemas, mas reconhecermos que Jesus tudo pode e que acima da nossa pouca fé está a sua misericórdia infinita, basta gritarmos como Pedro, Senhor, salva-me. Ele há de segurar nossa mão com a firmeza com que segurou a mão de Pedro e nos salvará sempre. Obrigado, Senhor. Meus amigos, vamos ficando por aqui, deixando-os envolvidos na emoção produzida por essas palavras. Agradecemos pela audiência e desejamos uma semana de muita paz a todos. Cultura Espírita do Brasil.
Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. A atividade do próximo sábado no nosso ICEB começa com o estudo da doutrina espírita de 8h30 às 10 horas da manhã com Silvio Portugal. E o estudo da mediunidade de 10 horas ao meio-dia com o nosso irmão querido Silvio Portugal. Você que aprecia o Esperanto, quer ampliar seus conhecimentos ou aprender o Esperanto? Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas, com Altamiro Rocha, e com o mesmo professor catedrático, profundo conhecedor do Esperanto, o segundo módulo, Esperanto Básico 2, de 11 horas ao meio-dia. No próximo sábado, José Rubim estará com o pensamento de Joana de Ângeles, de 1h30 até as 2h45. O médico José Rubim tem toda a atividade da estruturação pelo professor e coordenador Jorge André dos Santos, o nosso presidente ad eterno. De honra, o mestre Jorge Andréia coordena, supervisiona o trabalho de José Rubim. Às 3 horas da tarde, Jorge Cerqueira, Unidade na Diversidade. Imperdível. Convido você a estar no nosso ICEB no próximo sábado e assistir este estudo através do Jorge Cerqueira, unindo o conhecimento espírita dentro do desafio da unidade na diversidade. O destaque da nossa revista Cultura Espírita será a coluna de Ana Guimarães e o tema Os Espíritos. No livro No País das Sombras, a autora Elisabeth Desperrans diz que depois de algumas décadas houvera concluído não ser o fenômeno físico, o móvel a tocar a sensibilidade do homem, conseguindo-lhe a conversão, mas sim a força da filosofia espírita. Esta sim conseguiria convertê-lo. É impressionante que em todos os tempos, dentro do movimento espírita, nós apreciamos o fenômeno físico, mas o que convence e arrasta é a força da filosofia, de atitudes de consequência ético-morais, compreendendo a responsabilidade do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas diante da lei divina, do amor de Deus e da justiça divina. Continuando, Ana Guimarães, ela afirma categoricamente: o fenômeno atrai, a filosofia conquista e liberta. Esclarecer é tarefa para quem tem a capacidade de fazê-lo. Quando os meios de comunicação alargam o horizonte, mas que sempre há de haver critério naquilo que expomos. E se existe o desejo de elucidar ou consolar a terceiros, acrescente-se um pouco mais de responsabilidade. Afinal, é o nome do Espiritismo que colocamos em evidência. Assim, homenageando o ínclito codificador Allan Kardec, divulguemos a prática feliz de estudar as obras do Pentateuco, cerrando fileira entre os que ouviram Dr. Bezerra de Menezes dizer, abre aspas, ler Kardec, estudar Kardec, meditar Kardec, fecha aspas. E estudando, poderemos ofertar aos corações sofridos e saudosos a certeza de que a morte é apenas uma ilusão entre duas expressões de uma mesma vida. Ana Guimarães, Crônicas de Família.
Até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.